Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 9 destaca momentos decisivos do ministério de Jesus, incluindo o envio dos discípulos, milagres e ensinamentos sobre o verdadeiro significado de segui-lo. O capítulo revela a identidade de Cristo, o anúncio de sua missão e o chamado ao discipulado, mostrando que acompanhar Jesus exige fé, renúncia e compromisso com o reino de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 9 do livro de Lucas da Bíblia. A missão dos 12. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. 2 E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. 13 Disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenhais 2 túnicas. 4 E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. 5 E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. 6 E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda a parte. Herodes e João Batista. 7 E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. 8 E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. 9 E disse Herodes: João, eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. 10 E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se, em particular, para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. 11 E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. 12 E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. 13 Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. 14 Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse, então, aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. 15 E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. 16 E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. 17 E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram, do que lhes sobejou, 12 cestos de pedaços. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 9 é um capítulo riquíssimo, cheio de ensinamentos práticos e espirituais. Vou explicar de forma didática, clara e organizada, para facilitar sua compreensão da mensagem principal. Explicação didática de Lucas 9. Este capítulo mostra quem é Jesus, como ele age, o que espera de seus seguidores e o que significa segui-lo de verdade. Podemos dividir em 7 grandes partes. Primeiro, a missão dos 12, dependência total de Deus, versículos 1-6. Jesus envia os discípulos para 1. Pregar o reino de Deus. 2. Curar os enfermos. 3. Expulsar demônios. E diz para não levarem provisões extras. Mensagem: eles deveriam confiar totalmente em Deus, não nos recursos materiais. Lição espiritual:
Quando fazemos a obra de Deus, devemos confiar que Ele proverá o necessário. Segundo, Herodes fica confuso. A identidade de Jesus, versículos 7 e 9. Herodes ouve falar dos milagres e fica confuso sobre quem é Jesus. Mensagem: as pessoas viam Jesus apenas como mais um profeta, mas ele era muito mais do que isso. Lição: muitos conhecem Jesus de ouvir falar, mas poucos entendem quem ele realmente é. Terceiro, multiplicação dos pães, o poder de Jesus e a compaixão, versículos 10 e 17. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Mensagem: Jesus, primeiro, supre necessidades físicas. Segundo, multiplicar o pouco. Terceiro, ensina a confiar. Lição: quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, ele transforma em muito. Voltamos a ler. A confissão de Pedro. 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? 19. E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. 20. Perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. 21. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. 22. Dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Cada um deve levar a sua cruz. 23. Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. 24. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. 25. Porque, que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. 26. Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. 27. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. 30. Eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. 31. Os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. 33. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e, entrando eles na nuvem, temeram. 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 4. A confissão de Pedro mais o chamado à cruz, versículos 18 e 27. Pedro declara: Tu és o Cristo de Deus. Jesus então ensina: Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mensagem: seguir Jesus não é só crer, é viver uma vida de entrega, renúncia e obediência. Lição central: o verdadeiro discípulo escolhe Deus acima dos próprios desejos. 5. A transfiguração, Jesus revelado em glória, versículos 28 e 36. Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Sua glória aparece, e Deus diz: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Mensagem: Jesus é o Filho de Deus, acima da lei, Moisés, e dos profetas, Elias. Lição: Jesus é a autoridade máxima espiritual. Devemos ouvi-lo acima de tudo. Voltamos a ler. A cura de um jovem possesso. 37. E aconteceu, no dia seguinte,
que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. 38 Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. 39 Eis que um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. 40 E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. 41 E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. 42 E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. 43 E todos pasmavam da majestade de Deus. E, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: 44 Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. 45 Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 6. Cura do jovem possesso. Poder mais fé. Versículos 37 e 45. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Jesus mostra que a falta de fé os limitava. Mensagem: sem fé verdadeira, não há autoridade espiritual. Lição: a vida espiritual exige fé constante, oração e dependência de Deus. Voltamos a ler. O maior no reino dos céus. 46 E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. 47 Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si. 48 E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Quem não é contra nós é por nós. 49 E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. 50 E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. 51 Aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. 52 E mandou mensageiros adiante de si, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. 53 Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. 54 E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? 55 Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. 56 Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. 57 E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. 58 Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59 E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. 60 Respondeu Jesus: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. 61 Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62 Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 7. Ensinamentos finais: humildade, amor e compromisso. Versículos 46 e 62. Aqui Jesus ensina: quem é o maior? Quem serve com humildade. Sobre intolerância: quem não é contra nós é por nós. Sobre vingança: Jesus repreende os discípulos que queriam destruir os samaritanos. Deus não quer destruir, quer salvar. Sobre seguir Jesus exige prioridade absoluta, sem olhar para trás. Lição forte: seguir Jesus exige decisão firme, sem desculpas e sem adiamentos.
Mensagem central de Lucas 9. Podemos resumir assim: Jesus é o Filho de Deus, poderoso, compassivo e salvador. Segui-lo exige fé, renúncia, humildade, compromisso e obediência total. Aplicação prática para a nossa vida hoje. Este capítulo nos chama a: primeira, confiar mais em Deus. Segunda, servir com humildade. Terceira, ter fé verdadeira. Quarta, priorizar o reino de Deus. Quinta, seguir Jesus com compromisso real. Agora vamos à explicação de Lucas 9. É um capítulo de transição importante. Até aqui, Lucas mostrou muito do poder de Jesus. A partir daqui, começa a ficar claro também o caminho da cruz e o custo de segui-lo. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. O tema central é: quem é Jesus, qual é a missão dele e que tipo de vida ele exige dos seus seguidores. Vamos por partes. Visão geral de Lucas 9. Podemos dividir assim: 1. Os discípulos participam da missão de Jesus. 2. Jesus é reconhecido como Cristo, mas anuncia sofrimento. 3. A glória de Jesus é revelada na transfiguração. 4. O contraste entre a glória e a fraqueza humana. 5. O verdadeiro padrão de grandeza no reino. 6. Jesus inicia sua jornada para Jerusalém. 7. O custo de segui-lo. Primeiro, a missão dos 12, versículos 1-6. Jesus envia os discípulos com: 1. Poder sobre demônios. 2. Autoridade para curar. 3. Mensagem do reino. Eles devem ir dependendo de Deus, sem recursos extras. Ligação com o Antigo Testamento. Lembra os profetas itinerantes, como Elias e Eliseu, que dependiam da provisão de Deus, 1 Reis 17. Mensagem. A obra de Deus é feita, 1. Em dependência, 2. Com autoridade delegada, 3. Com responsabilidade. Quem rejeita a mensagem será julgado, sacudir o pó dos pés. Segundo, Herodes confuso sobre Jesus, versículos 7-9. Herodes ouve falar de Jesus e teme que João tenha ressuscitado. As pessoas pensam que Jesus pode ser: 1. João. 2. Elias. 3. Um profeta antigo. Ligação com o Antigo Testamento. Havia expectativa da volta de Elias antes do Messias, Malaquias 4:5. Mensagem. As pessoas percebem que Jesus é especial, mas ainda não entendem completamente quem ele é. Terceiro, a multiplicação dos pães, versículos 10-17. Jesus alimenta cerca de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Ligações com o Antigo Testamento. Maná no deserto, Êxodo 16, Eliseu multiplicando pães, 2 Reis 4:42-44. Mas aqui Jesus alimenta uma multidão muito maior e com abundância, 12 cestos. Mensagem. Jesus é o provedor do novo Êxodo. Ele não apenas ensina, ele sustenta o povo de Deus. Quarto, a confissão de Pedro, versículos 18-22. Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: o Cristo de Deus, o Messias prometido. Ponto crucial. Logo após, Jesus fala pela primeira vez claramente que: 1. Vai sofrer. 2. Será rejeitado. 3. Será morto. 4. Ressuscitará. Ligação com o Antigo Testamento. Isso cumpre as profecias do Messias sofredor. Isaías 53, servo sofredor. Salmo 22, sofrimento do justo. Os discípulos esperavam glória política, mas Jesus revela o caminho da cruz. Quinto, tomar a cruz, versículos 23-27. Seguir Jesus significa: 1. Negar a si mesmo. 2. Tomar a cruz cada dia. 3. Perder a vida para salvá-la. Significado da cruz. Naquela época, cruz era instrumento de execução. Jesus está dizendo: segui-lo envolve renúncia, entrega e possível sofrimento. Ligação com o Antigo Testamento. Ecoa o chamado dos profetas a colocar Deus acima da própria vida, Jeremias, por exemplo. Quinto, a transfiguração, versículos 28-36. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João.
Seu rosto e roupas brilham. Aparecem Moisés e Elias. O que isso significa? Moisés igual lei. Elias igual profetas. Eles falam com Jesus sobre sua partida, Êxodo, no original grego, ou seja, sua morte em Jerusalém. A voz do céu diz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ligações com o Antigo Testamento. Êxodo 24, Moisés na nuvem da glória. Êxodo 34, rosto de Moisés brilhando. Daniel 7, o filho do homem glorioso. Mensagem: Jesus é um cumprimento da lei e dos profetas. 2. O Filho de Deus. 3. Glorioso, mesmo que vá passar pela cruz. A cruz não é derrota, é parte do plano divino. 7. O menino endemoninhado. Versículos 37 e 43. Logo após a glória no monte, há sofrimento no vale. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Jesus repreende a incredulidade. Mensagem: mesmo quem anda com Jesus pode falhar se não viver em fé dependente. Mostra o contraste. Glória de Cristo versus fraqueza humana. 8. Quem é o maior? Versículos 46 e 48. Os discípulos discutem a grandeza. Jesus coloca uma criança ao lado. O menor é o maior. Ligação com o Antigo Testamento. Deus frequentemente escolhe os pequenos e humildes. 1 Samuel 16, Davi, o menor. Mensagem: no reino, grandeza igual humildade e acolhimento dos pequenos. 9. Quem não é contra nós é por nós. Versículos 49 e 50. Os discípulos querem monopolizar o ministério. Jesus mostra que o reino é maior que o grupo deles. 10. Os samaritanos rejeitam Jesus. Versículos 51 e 56. Este é um versículo-chave. Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. A partir daqui, Jesus caminha para a cruz. Os samaritanos o rejeitam. Tiago e João querem chamar fogo do céu, como Elias em 2 Reis 1. Jesus os repreende. Mensagem: o tempo do juízo ainda não chegou. A missão agora é salvar, não destruir. 11. O custo do discipulado. Versículos 57 e 62. 3 pessoas querem seguir Jesus, mas colocam condições. Jesus responde com frases fortes. 1. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 2. O reino vem antes de obrigações sociais. 3. Não olhar para trás, imagem do arado. Ligação com o Antigo Testamento. Lembra Eliseu, que deixou tudo para seguir Elias. 1 Reis 19, 19 e 21. Mensagem: seguir Jesus exige prioridade total. Não é um compromisso parcial. Resumo da mensagem de Lucas 9. Lucas 9 mostra que, sobre Jesus: 1. Ele é o Messias prometido. 2. Mas é o Messias sofredor, não apenas glorioso. 3. Sua glória é real, transfiguração, mas o caminho passa pela cruz. Sobre os discípulos: seguir Jesus envolve: primeiro chamado, missão significado, levar o reino aos outros. Segundo chamado, fé significado, depender do poder de Deus. Terceiro chamado, cruz significado, renúncia diária. Quarto chamado, humildade significado, ser pequeno para ser grande. Quinto chamado, prioridade significado, nada acima do reino. Em uma frase, Lucas 9 revela que Jesus é o Messias glorioso prometido no Antigo Testamento, mas que cumpre sua missão através do sofrimento, e que segui-lo exige fé, humildade, renúncia e compromisso total. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!